aquele que estiver ouvindo essa mensagem, essa palavra aí, né? Que o Espírito Santo abra o entendimento pra gente aqui pregar o verdadeiro evangelho, que não se é pregado dentro das igrejas. Essa pergunta aqui, o tema hoje é: Maria é mãe de Jesus ou mãe de Deus? Maria, mãe de Jesus ou Deus? Em Isaías 7, do versículo 10 ao 16. Isaías 7, de 10 ao 16. Ao rei Acaz, esta outra mensagem. Pede um miraculoso, o teu Deus. Seja das profundezas do Sheol, seja da mais elevada das alturas. Acaz, entretanto, respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Então falou Isaías: ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi. Parece-vos poucos o fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabeis que o Eterno Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será ele se alimentará de qualidade de mel até chegar à idade que saiba e escolher o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Então a gente vê essa profecia de Isaías, aqui profetiza, diz que uma virgem daria luz a uma criança. E aqui é mencionado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, quer dizer, Deus é a salvação. Então aqui está falando de Jesus. Então essa profecia ela já se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. Ela já se cumpriu. Vamos aqui em Mateus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18. A linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que a coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Fazer isso, achando que ela tinha cometido, né? Porque pela lei, né, uma mulher que cometesse adultério era apedrejada até a morte, e ele sabia que ia acontecer com ela, por isso ele ia deixar ela sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois ela está gerando é do Espírito Santo. E darás luz a um filho, e porás o nome, ou Emanuel, que seria lá o que foi profetizado em Isaías 7. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente vê aqui que encaixa com a profecia de Isaías. Aí vamos ver aqui a descendência de Jesus por parte humana. Genealogia humana, não divina. Aqui foi por parte divina, que através do Espírito Santo, que a sombra de Deus pairou sobre Maria. E gerou ali o Salvador, que ia libertar o povo dos seus pecados. Vamos ver aqui a genealogia de Jesus Cristo. Em Mateus 1 também,
né? Do versículo 1 até o 15. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminabade. Aminabade gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manasses. E Manasses gerou Amon. E Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Porquanto o total das gerações é de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 gerações do exílio na Babilônia até Cristo. 14 gerações. Então aqui a gente vê a genealogia humana de Cristo. Então Maria, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo, homem, humano. Quando ele se fez homem no meio de nós. Mas aí, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né, falando que Jesus é mãe de Deus. Não tem lógica, porque Maria é da descendência de Adão e Eva. Como que ela pode ser mãe de Deus? Então ela teria que ser antes de Jesus. Se Jesus é o princípio, então ela não pode ser a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus Cristo, homem. Quando ele se fez homem, gerou ele, cuidou ele, preparou ele, ensinou ele a rejeitar o mal e a escolher o bem. Até ele aprender. Até ele concluir a idade para exercer o ministério e começar o reino de Deus. A pregar o reino de Deus. Então, tudo isso foi cumprido através do profeta Isaías. Então a gente vê que a descendência de Jesus, ela veio de Davi, prometido por Deus, através do profeta Isaías. Está lá em Isaías 7. Então ela é mãe de quem? Mãe de Jesus, homem. Não de Jesus divino. Por mais que ele tinha o Espírito Santo na vida dele, mas ele era homem, como nós. Se fez homem como nós. Deixou sua divindade, sua glória, e se fez homem no meio de nós. Então Maria, ela é mãe de Jesus, homem. Cristo, carne, homem. Se fez homem igual a nós. Mas não divino, não mãe de Deus. Porque senão ela teria que ser antes de Jesus. Bem antes de Jesus. Vamos aqui em João. João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Ou então, um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz,
mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Olha, gente, glória a Deus. Aleluia, que palavra forte, amados. Que palavra linda. Olha aqui, mas todos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então Jesus, ele estava desde o princípio da criação. Ele participou, por meio dele, tudo que nós vivemos hoje, o ar que a gente respira, o céu, a terra, o sol, a estrela, o mar, os animais, as criaturas, as ervas do campo, tudo foi feito por meio dele. Por meio de Jesus. Jesus estava no princípio. Ele era para. Não significa Emmanuel, Deus conosco. Deus se fez homem no meio de nós. Então, como que Maria pode ser a mãe de Deus? Ela também precisava de um Salvador. Ela também precisava de um Salvador. Lembra aquela passagem que ela fala: Senhor, eis aqui tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. Não a vontade dela. Então Maria, ela foi importante. Mas hoje as pessoas estão confundindo as coisas. Ah, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Maria passa na frente. Gente, isso aí é criação de homem. Isso é doutrina humana. A Bíblia explica completamente ao contrário. As pessoas têm que entender que Maria foi importante. Maria foi uma mulher obediente, temente, né? Obedecia a lei, né? Obedecia a Torá. Mas ela não pode ser como mãe de Deus. Ela é como mãe da parte humana de Cristo. A parte divina, ela não pode. Você pode ver que Jesus em nenhum momento mencionava ela como mãe. Ele sempre disse: mulher, mulher, mulher. Olha, gente, há muita confusão aí. Estão confundindo as coisas. Isso aí foi criado por homem de doutrina. Se vocês pesquisar no concílio de Éfesos, Nestório foi contra essa doutrina mariana de que Maria é mãe de Deus. Mas ele foi expulso porque ele era o contrário, porque ele acreditava que Maria era somente mãe da parte humana de Cristo, da genealogia humana. E é o que está aqui na Bíblia. É o que foi listo agora aqui. Então, gente, a gente tem que ler mais Escritura, buscar entendimento com o Espírito Santo. E parar de acreditar nos costumes da religião, de tradição. Isso foi um engano. E homens criaram essa doutrina. Então Maria, ela não é mãe de Deus, ela é mãe da parte humana de Cristo. Maria serviu a Deus, assim como nós servimos o Senhor, pregando o Evangelho, fazendo o ID. Então Deus dá o talento, dá os dons para cada um. Um para evangelizar, outro para pregar, outro para ensinar, outro para curar, outro para interceder, outro para falar em línguas. Ele dá a cada um a sabedoria. Então Deus que dá, não é você que escolhe, você quer. É Deus que te dá entendimento, é Deus que dá isso para você, Ele dá de graça. É Ele que escolhe. Não é eu que decido o que eu quero, qual o dom que eu quero. Não, é o próprio Deus. É o Espírito Santo que vai dando essa sabedoria e entendimento para a gente. Então a gente vê aqui, ó, nós fomos ensinados errado. Nós acreditamos naquilo que ouvimos de gerações. Mas não temos culpa por falta de conhecimento, porque não tinha conhecimento da palavra. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, orar antes, pedir direção para o Espírito Santo. Senhor, dá direção. Dá direção para mim entender a palavra, para mim compreender ela, para a gente ser liberto. Jesus fala em João 8,32 que conhecereis a verdade libertará. Quem que é a verdade? Quem que é a palavra que se fez homem no meio de nós? Quem? É Jesus. O próprio Deus fez homem no meio de nós. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Olha que maravilha, gente. Lá em Isaías 7.
Ele chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus deixou sua glória, Jesus se fez homem para que nós pudéssemos ser salvos. Então, amado, há muita distorção do Evangelho. O sistema religioso, infelizmente, ensinou a gente errado. Mas não é culpa. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de buscar a verdade, conhecimento da verdade. É ler a Escritura, é pedindo direção ao entendimento. Mas muitos falam, mas cada um entende de um jeito. Não é, gente, não é que cada um entende de um jeito. É só ler com atenção, vírgula por vírgula, pontuação, respeitar todas as pontuações. O texto, o contexto. E você vai entender a palavra. E vai ser liberto desse engano, desse sistema. Então, Jesus, Maria, ela era mãe de Jesus, homem. Não Jesus divino. Então, Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Ela foi mãe de Jesus quando estava aqui na terra. Jesus estava aqui como um homem no meio de nós. Hoje, Jesus está acima dela. Como que Maria pode ficar acima do Senhor? Como que Maria pode interceder por nós se Jesus é o único mediador? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus o Cristo. Então, criaram mais essa, que Maria intercede por nós. Como que ela pode interceder se ela morreu como os outros discípulos? Onde na Bíblia fala? Alguém tem que provar. Eu quero ver um padre. Eu quero ver algum padre aí me desafiar a provar onde Maria foi assunta ao céu. Onde na Bíblia fala isso? Sendo que Jesus fala que foi o único que viu. Foi o único que estava com o Pai. Então, padres, pregue a verdade. Pregue a verdade, porque senão o Senhor vai cobrar de vocês. O Senhor vai cobrar de cada um de vocês por vocês não pregar a verdade. Enganando os fiéis, enganando as pessoas. Vai cobrar por cada alma que for para o inferno, por causa da mentira de vocês. Está na hora de pregar a verdade. Despertar o teu povo, a igreja. Ou o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar. No dia do juízo ele vai cobrar. Porque não pregaram a verdade, mas preferiram a mentira. Então, está na hora de ler, buscar a Escritura. Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, ler a Escritura. Não é só ir na missa assistir, ou no culto de uma igreja tal assistir, não. A gente tem que ler, tem que comparar, tem que provar a Escritura. Que fomos ensinados errado. Eu não estou aqui falando mal de Maria, não. Maria foi uma serva importante, sim. Ela foi obediente, ela temente. Ai das mulheres de hoje, se tivesse o exemplo de Maria, de obediência, de pureza, né, de amor. Ai das mulheres hoje, se tivesse o exemplo de Maria. Como esse mundo não seria diferente? As mulheres tementes a Deus, mulheres tementes. E essa geração aqui não está sendo assim, não. Está sendo o contrário. Então, amados, Maria foi uma serva importante. Não estou falando mal. Só que ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, um homem, humano, quando ele se fez homem no meio de nós. Então está aí explicado. Simples, com 3 simples passagens. Isaías 7, Mateus 1 e o Evangelho segundo João. Está desvendado. Então, gente, procure ler a Escritura. Não seja mais enganado pelo sistema religioso. É importante a gente ler, a gente abrir os olhos do entendimento. Aí tem gente aí, Maria passa na frente e Jesus fica onde? Para trás? Como Maria pode passar na frente? Como Maria pode ser advogada nossa? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus, o Cristo. Então é Jesus também que é o nosso advogado. Não é Maria. Como que Maria pode advogar a gente? Fala.
Como que Maria pode ser nossa advogada? Se ela também precisava de um salvador. Se ela também precisava de um advogado. Se ela também precisava de um mediador. Tá? Não bate. Não bate com a escritura. Entendeu? Não bate isso aí. Não tem lógica isso. Eu quero ver no dia do juízo se ela vai ser advogada nossa. Após a morte, Hebreus 9, 27, após a morte segue-se o juízo. E aí? Será que ela vai advogar no dia do juízo nosso, porque a gente morrer? Não, meu amado. Quem advoga você é Jesus. Então é a Jesus que você deve sua vida. Jesus pagou um alto preço por nós. Um alto preço. Vamos aqui, ó. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui, ó. Versículo 20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Foi comprado. Jesus comprou você por um alto preço quando ele morreu na cruz. Quando ele carregou todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. Carregando sobre si nossas enfermidades. Jesus, quando estava como um homem, sentiu o que nós sentimos hoje na pele. Fome, sentiu sede, sentiu dor, sentiu aflição, tristeza, angústia. É a esse Jesus que a gente tem que dar glória. É a esse Jesus que nós devemos que dar a nossa vida pelo Evangelho. A esse Jesus Cristo. Ele que se fez homem no meio de nós. Para que nós pudéssemos ser salvos pela sua misericórdia. Então, amado, pare com isso de que Maria passa na frente, de que Maria intercede, de que Maria é advogada. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Isso não convém com a Escritura. Amém? Então aqui eu deixo essa palavra. Medite nela. Pensa, reflete, porque estão sendo enganados, principalmente os católicos. Muitos católicos acreditam nisso. Que Maria passa na frente, que Maria é advogada, que Maria intercede, infelizmente. Mas eu não culpo os católicos. Porque foi ensinado errado e vem de geração, vem de família. Não tem culpa. Porque não lê a Bíblia. Tem que ler. É importante a gente ler. É importante a gente meditar nela. Esclarecer a Escritura. Provar a Escritura. Será que o Papa está pregando de acordo com a palavra? Vamos provar lá o que ele pregou hoje? O tema dele? Opa, peraí. O que ele falou lá não bate com isso aqui não. Opa, o pastor lá pregou da igreja lá assim, pegou um versículo aqui. Opa, peraí. Vamos ler lá o texto e o contexto desse versículo? Não é só o versículo. Vamos ler o texto inteiro e o contexto. O capítulo inteiro. Opa, peraí. O que ele explicou lá não tem lógica. Então a gente tem que, analisar. Para não ser enganado. Entendeu? O espírito do engano está aí, o erro. A gente tem que procurar ir atrás. Não espere por homens. Vai para a Bíblia, vai para a Escritura. Amém? Então fica aí a dica. Medite nela. Tire a dúvida, esclareça. Vão aí na Bíblia aí, pegue todos os capítulos e versículos que eu falei e provem se eu estou errado ou não. Se eu estiver errado, pode me questionar. Pode comentar nos comentários no vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima tarde, né? E mais uma tarde, não, uma noite abençoada, né? Já é 7 horas, né? Uma noite abençoada a todos, né? Que Deus aí acompanhe a cada um. Abençoe essa semana, né? O trabalho, né? Agora à noite quem vai descansar, né? Um bom descanso, um jantar em família, né? Aproveita, né? Porque Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando e o povo está dormindo. Então, vão para a Bíblia. Pare de ser enganado. Vão estudar a Bíblia. Não estou aqui falando mal, não. É para a gente despertar mesmo. Para a gente acordar. Enquanto ainda há tempo. Então a igreja tem que se levantar. A igreja tem que ser desperta. Está dormindo.
Amém? Então que Deus abençoe e uma ótima noite a todos.